Meus amigos e meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar a Deus, que no dia de hoje nos encha de muita alegria e, sobretudo, gente, muita esperança em dias melhores. Hoje o nosso estudo, além de instrutivo, ele é muito consolador, porque nós vamos tratar sobre a nossa vida futura. O que nos aguarda depois desses momentos terrenos. Como estarão os nossos amados do lado de lá? Como vivem? O que fazem? Onde se localizam? Então, tudo isso nós vamos aqui, aos poucos, detalhar no nosso estudo. Para iniciar, nós vamos lembrar daquele padre jesuíta, Teilhard de Chardin. O que é que ele dizia? Que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então nós procedemos todos, gente, do mundo espiritual. Por necessidade evolutiva, em dado momento, nós reencarnamos e nos ligamos aqui a um corpo físico. Nessa estação de aprendizado e de recuperação espiritual também, porque a Terra nos é escola e hospital ao mesmo tempo. Então nós passamos aqui pela existência terrena e todos nós, invariavelmente, cumprida a nossa etapa terrena, vamos retornar à nossa casa. Nós já sabemos disso. Para que a gente fale um pouquinho mais, sobre o mundo espiritual e antes dele, Kardec, na questão 959 do Livro dos Espíritos, indaga de onde vem, na grande maioria dos homens, esse sentimento, essa intuição de uma vida futura. Veja a resposta dos Espíritos. Já o dissemos. Antes da encarnação, o Espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. É por isso, gente, que a grande maioria de todos nós aqui na Terra tem esse sentimento de que vamos sim ter uma vida futura. E os Espíritos até complementam dizendo assim: crer em Deus e não admitir uma vida futura é a gente discordar de sua justiça e de sua bondade. Deus não nos criaria para mais a seguir nos colocar no nada, não é? Então todos nós já temos essa intuição da vida futura, porque é de lá, do mundo espiritual, que todos nós procedemos. Então nós vamos agora, para estudar um pouquinho sobre o mundo espiritual, eu vou trazer aqui do Evangelho de João, no capítulo 14, quando diz Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então, o mundo espiritual, gente, tem várias camadas vibratórias, várias regiões vibratórias também. E é essa a nossa destinação, que nós vamos compreender um pouquinho melhor através de algumas questões do Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 84. Kardec assim indaga: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. É a resposta muito clara dos espíritos. Realmente, nós espíritos longe do corpo físico formamos o mundo espiritual. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então já percebam que a nossa verdadeira morada
é no mundo espiritual, que sobrevive e também pré-existe. Não é? Então nós partimos do mundo espiritual, estagiamos aqui na pátria física e mais adiante todos nós retornaremos rumo à casa do Pai, que é a nossa casa também no mundo espiritual. Dizem inclusive os espíritos que o mundo físico poderia até deixar de existir e o mundo espiritual continuaria pleno e existente. Os espíritos, é a questão 87, ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Peço a vocês toda a atenção para essa resposta que é muito importante. Os espíritos estão por toda parte e povoam ao infinito os espaços infinitos. Os espíritos são uma das forças da natureza, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, são muitas orientações que nos dão os espíritos nesse sentido, de que todos nós retornaremos ao mundo espiritual. E há certas regiões mais evoluídas que são realmente interditadas aos espíritos de menor ordem de crescimento espiritual. Isso é natural de acontecer para que se não desenvolva uma desarmonia no mundo espiritual. Então, cada um vai estar adequado ao seu grau de desenvolvimento espiritual. Muitas obras da doutrina espírita e muitos médiuns e muitas pessoas nos falam das colônias espirituais, das regiões em que nós habitaremos quando deixar o mundo material. Então, de muitos relatos que existem, eu trouxe um que é muito interessante, até poético e significativo mesmo, de uma ex-condessa que viveu aqui no mundo material e que trouxe no livro do Céu e Inferno, que é uma das obras espíritas, o seu depoimento de como seriam essas moradias no mundo espiritual. Ela diz assim: os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradias aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris. Os vossos passeios, a contados passos nos parques, aqui se reduzem, comparados aos percursos da imensidade, mais céleres que o raio. Ela aqui nos traz duas informações muito importantes, que são as moradias no mundo espiritual e que muitos relatos dos próprios espíritos, como também estão psicografados nas obras, nos trazem a notícia, não é, das colônias espirituais, que são vastas regiões no mundo dos espíritos que abrigam grande parte de todos nós quando deixamos o mundo material. São regiões onde centros de estudos existem, tarefas diversas em que os espíritos se ocupam, de acolhimento de recém-desencarnados, de tratamentos espirituais, de irradiações para regiões menos felizes, estudos, como nós já falamos aqui, enfim, no mundo espiritual não há a ociosidade. Quando daqui partirmos, que voltamos à casa do Pai, vamos nos colocando em regiões adequadas ao nosso padrão vibratório e pela forma psíquica em que vivemos. Nós vamos então nos colocando no mundo espiritual, que na fala dos espíritos superiores, o mundo espiritual é envolvido de muitas belezas e de muitas vibrações difíceis também, para que possa acomodar os espíritos em seus diversos graus de maturidade e desenvolvimento. Eles ainda acrescentam, eles dizem assim: tudo que há na Terra é uma pálida imagem do que há no mundo espiritual. Então é preciso que a gente vá raciocinando
de outra maneira, gente. Existem, como diz no Evangelho de João, muitas moradas na casa do Pai, que são estágios vibratórios diferenciados no mundo espiritual. E o que vai nos encontrar, para onde seguiremos após justamente o desenlace do mundo físico. Kardec trouxe-nos as instruções de uma forma bastante didática e eu vou trazer aqui para o nosso estudo. Kardec lembra-nos o seguinte: após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, eles acrescentam assim: enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. Veja a forma didática agora que Kardec nos apresenta. Ele diz: podemos sistematizar as opções do homem após a morte da seguinte maneira. A. Podem os espíritos continuar vivendo na crosta terrestre. São espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram. E às vezes, sem nem se dar conta de que já desencarnaram. Que fatores levam as pessoas que, mesmo desencarnando, permanecem entre nós, querendo vivenciar pelos seus hábitos onde estiveram? Ignorância, confusão e medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações pelos vícios, vinculação a negócios não concluídos e uma coisa muito grave, desejo de vingança. Isso tudo, gente, nos deixa muito vinculados ainda às vibrações do mundo físico e grande parte dos irmãos que assim estão vinculados não conseguem realizar realmente uma grande viagem para a casa do Pai e ficam ainda vinculados aqui na crosta material, atraídos naturalmente por sua própria vibração espiritual. Outra opção: podem irmãos deslocarem-se para certas regiões que os espíritos tratam como umbral, que são regiões de dor e de sofrimento, para esses espíritos renitentes no mal e que temporariamente estarão no mundo espiritual em regiões muito difíceis. Alguns filmes, alguns livros nos retratam essas regiões, mas que, volto a dizer, já estudamos aqui, não são regiões de sofrimento eterno. Deus, em sua infinita justiça e bondade, não nos relegaria eternamente a regiões de dor e sofrimento no mundo espiritual. Lá permanecem os espíritos renitentes no mal, até que o arrependimento os faça querer e desejar navegar em regiões de recuperação e reparação espiritual. Então, das colônias espirituais especializadas, acorrerão espíritos mais preparados a resgatar esses espíritos sofredores, que não deixam de ser, dessas regiões mais difíceis. E, por fim, os espíritos têm um terceiro destino, que é o recolhimento a uma colônia espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Então, essas são, de uma forma didática, as explicações nos dadas pelos espíritos para quando nós deixamos a pátria material. E aí sim, vamos viver no mundo espiritual de acordo com as nossas inclinações, com a nossa condição espiritual. E bom seria justamente, gente, que nós vivêssemos de uma forma tão positiva aqui no mundo material, que quando lá chegássemos, recolhêssemos justamente os bons frutos da boa semeadura que fizemos aqui na matéria.
porque nós vamos estar no mundo espiritual respirando as vibrações que nós desejamos, não é? Existem realmente, segundo os espíritos, regiões belíssimas no mundo espiritual. Quanto mais evoluídos são os espíritos, maior e maior velocidade terá o seu deslocamento nas regiões espirituais. A sua ligação com tarefas edificantes, tudo isso nos aguarda no mundo dos espíritos e é justamente nesses ambientes espirituais que estarão os nossos bem-amados que nos antecederam na grande viagem que todos nós vamos fazer rumo à casa do Pai. Então a doutrina espírita nos trouxe com clareza a vida futura, o ambiente espiritual que nos aguarda, onde o espírito é mais pleno de suas potencialidades. Então no mundo espiritual estaremos também com uma vida muito mais pujante e, se assim o desejarmos, muito mais feliz também. Veja o que diz Kardec. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou das suas fraquezas. Então assim, gente, vamos concluindo o nosso estudo da manhã de hoje, desejando que tenha acrescentado um pouco mais de instrução e, sobretudo, de esperança para todos nós que vivemos, não é, esse momento de muitas despedidas por essa pandemia, muitas pessoas queridas retornando à casa do Pai, e nos fica não só a esperança, mas essa certeza, porque nós já sabemos que assim o é, que com certeza esses irmãos estarão no mundo espiritual felizes, trabalhando, se instruindo e dando seguimento ao seu progresso espiritual. Muita paz e luz a todos nós é o que eu desejo. Peço a vocês que deixem seu like, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal se gostaram desse estudo e divulguem bastante, não é? Deixem seus comentários. Que Deus nos ampare hoje e sempre.